Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Hoje o Câmara Entrevista recebe Gabriele Mahamud, a Gabi Mahamud, que lançou o seu livro Flor de Sal para uma alimentação saudável e consciente. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro e também da participação dela no Unleash 2017, que é um evento da ONU que aconteceu em Copenhague e ela foi aí escolhida para representar o Brasil nesse evento. Olá, Gabriele, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Câmara Entrevista. Estou muito feliz com o convite. Fala, vamos começar falando um pouquinho do livro, que você também lançou aqui quinta-feira em Pouso Alegre. Fala pra gente o que a gente vai encontrar no Flor de Sal. Bom, além de receitas, claro, né? São mais de 60 receitas. Eu falo um pouquinho dos valores que eu trago no meu trabalho. Então, tem um pouquinho de sustentabilidade, eu dou dicas de como desperdiçar menos no dia a dia, porque o Brasil está entre os top 10 desperdiçadores, vamos dizer assim, os países que mais desperdiçam no mundo. Então, é um problema muito sério, né? Muito real e que não faz muito sentido quando a gente vê tanta gente morrendo de fome, passando fome, ou mesmo malnutrida, né? De desnutrição mesmo. É muito distoante essa realidade, né? Comida sobrando de um lado e gente precisando de outro. Também trago um pouco de como melhorar o sabor dos alimentos, porque eu me tornei vegana há um tempo e comer fora de casa para mim é um sacrifício, porque eu tenho um paladar bem chato. Minha avó e minha mãe sempre cozinharam muito bem, elas já tiveram restaurante. E aí, depois que eu me tornei vegana, eu não queria perder a qualidade, né, das comidas que eu já estava habituada a comer. Então, eu fui desenvolvendo esse lado e aí eu dou umas dicas de como você fazer uma comida com um toque especial, assim. E é bem difícil estar vegano hoje em dia, né? Hoje em dia eu acho que é um pouco mais fácil. Acho que a sociedade está se preparando para receber melhor a população que decide por esse estilo de vida, né? Mas ainda é bem desafiador. Acho que em cidades menores é bem mais desafiador, né? Atualmente eu moro em Curitiba e lá a gente tem mais facilidade de sair para comer. Em São Paulo é muito fácil. Principalmente se você quiser um vegano saudável, aí é um pouco mais desafiador, especialmente em cidades pequenas. Mas assim, acho que tudo é contornável, né? Acho que não é difícil você sair com um lanchinho na bolsa. Também, às vezes, ligar e pedir antes para fazer alguma adaptação para você, pesquisar. E tem o clássico arroz e feijão, que nunca erra, né? Qualquer coisa a gente apela para ele, ou uma batatinha, tá tudo certo. E tem uma grande diferença, que é bom a gente frisar, entre o vegano e o vegetariano, né? Que o vegano, você não pode consumir nada de origem animal, nem ovo, nem queijo, nada, né? Nem ovo, nem queijo. Isso é um grande desafio, né? Porque geralmente as opções vegetarianas que a maioria dos restaurantes dispõem tem leite ou queijo. Mas dá pra se virar. E também tem a questão dos produtos, né? Que não podem ser testados em animais. Shampoos que não tenham nada de origem animal também. É um desafio. Eu acabei me tornando vegetariana por uma questão de sustentabilidade mesmo. Eu sempre fui uma criança bem ligada à natureza e que queria transformar o mundo. Eu falava já com 7 anos de idade que eu queria ser presidente porque eu queria mudar o mundo. Então, essa questão do vegetarianismo, para mim, veio muito pela sustentabilidade, por questões energéticas também, que a gente sabe que tem toda uma energia de sofrimento envolvida, né, na produção da carne. E aí, num determinado momento, eu descobri que tinha intolerância à lactose. E aí, eu descobri o veganismo através desse probleminha de saúde e acabei me aprofundando e me apaixonando, e aí entrei nisso. Então, tem a causa animal envolvida, né? Que aí também tem toda essa coisa do não testar em animais, os cosméticos, os utensílios, roupa e tudo mais. Que eu digo não usar roupa de couro e tudo mais. Mas também tem esse lado ambiental, né? Que a produção de carne no Brasil hoje é completamente destrutiva e bem maléfica para o meio ambiente. Assim, a partir do momento que você tem isso nas mãos, eu não sei, mas pra mim foi meio que eu não podia ficar com isso e continuar sendo cúmplice de um negócio que eu discordava, né?
Então, hoje, eu comecei lá com o vegetarianismo e tal, e hoje já não uso mais shampoo, minha maquiagem também é orgânica, natural, então já trouxe isso mais para dentro de casa como um estilo de vida também, que é muito a proposta do veganismo, mas que, no meu caso, tem um viés da sustentabilidade também. Então, a gente usa menos plástico possível, tenta não produzir lixo que vai para aterro. Então, o lixo orgânico, que pode ser compostado e tudo mais, a gente ainda, tudo bem, né? Tem uma certa tolerância porque a gente faz compostagem em casa e tudo mais, mas o lixo que vai pro aterro me mata. É um consumo consciente aliado a uma necessidade de saúde, como você disse, aí da intolerância à lactose. Eu também tenho, achei bastante bacana você explicar isso. E aqui no livro a gente vai encontrar bastante receitas para quem tem esse problema de intolerância à lactose e quem também que se preocupa aí com o consumo consciente. Isso, exatamente. E todas as receitas também não tem glúten. Porque no ano passado eu descobri, no começo do ano eu descobri que tem uma sensibilidade ao glúten. E aí, sei lá, eu queria um livro que todo mundo pudesse desfrutar, sabe? Então tem muita receita que tem quase zero de produtos que causam alergia ou tem esse perigo, é bem democrático mesmo. Então, são produtos acessíveis, não são produtos que são super difíceis de achar. E alguns produtos, por exemplo, eu sei que aqui em Pouso Alegre tem uma certa dificuldade de achar o tofu. Aí eu coloquei no blog um conteúdo complementar de como fazer o tofu em casa. Então, sempre tentando dar esse suporte, assim, para as pessoas poderem usufruir do livro da melhor forma. É o que eu estava te falando, a questão da dificuldade. Aqui em Pouso Alegre é um pouco difícil a gente encontrar esses produtos. Por isso que eu te disse que hoje em dia é um pouco difícil e tal. Sim. Em Curitiba, com certeza, você deve encontrar uma gama imensa de produtos veganos e tal. Mas esse livro aqui, principalmente para quem mora aqui no sul de Minas, é bem bacana. E a Gabi, ela lançou o livro quinta-feira aqui em Pouso Alegre. Como que foi o lançamento? Conta pra gente. É sempre especial, né? Eu falo que eu nunca imaginei que escrever um livro fosse ser um processo de autoconhecimento também, né? Porque eu acho que é um treino de você confiar no seu trabalho, confiar de que tá bom e que as pessoas vão gostar, e ir medindo um pouquinho do que as pessoas querem ler e querem saber, o que elas precisam. Precisa de bastante sensibilidade. E aí ver ele hoje, assim, materializado e ver as pessoas querendo desfrutar dele, querendo saber um pouco mais, é sempre muito especial, né? Você saber que tem um pouquinho dos seus ideais e do teu trabalho na casa de cada pessoa, ajudando de alguma forma, é sempre muito legal. Então, fiz o lançamento também em São Paulo, em Curitiba, em todos os lugares, foi super especial, foi super legal e foi uma surpresa, né? Acho que como eu trouxe assuntos que são um pouco delicados, vamos dizer assim, né? A questão da sustentabilidade, do consumo consciente, de você trazer essa responsabilidade das suas escolhas para si, eu não tinha como adivinhar como ia ser a aceitação, né, das pessoas. E foi incrível, tem sido incrível. E você comentou que teve palestras também durante o lançamento, isso é bem bacana para as pessoas conhecerem também, né, a realidade. Exatamente. E em São Paulo eu não tive oportunidade, mas em Curitiba e aqui em Pouso Alegre a gente fez uma palestra sobre saúde holística, né, que é um pouco do que eu tento trazer no livro também, que só comer bem não é o suficiente, porque você pode, sei lá, fazer um bolo que seja mais saudável, e aí, sei lá, você teve um estresse no dia, senta e come o bolo inteiro. Tipo, não é saudável. Então, para você falar de saúde de verdade, precisa pensar na saúde emocional também, na saúde física, fazer um exercício, precisa pensar no equilíbrio, né, da vida como um todo. E aí a alimentação, ela vem como um ponto-chave, uma complementação disso tudo. E aí eu tentei abordar isso com profissionais locais, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de achar bons profissionais por não saber mesmo, por não saber onde procurar, né? E aqui em Pouso Alegre tem bons profissionais que podem orientar as pessoas tanto na saúde emocional, quanto na saúde alimentar, quanto na saúde física, na saúde espiritual e, por que não, né, falar dela também. E daí eu queria trazer um pouco desse destaque para esses profissionais também aqui, um pouquinho dos valores deles no evento de lançamento, e também trouxe uma blogueira que passou por quase o mesmo processo que eu, né, de entender a saúde como esse todo, né? Sim. E o livro, ele surgiu do seu blog, né? A ideia do livro surgiu do blog. Fala um pouquinho pra gente sobre o blog, faz quanto tempo que ele tá no ar?
Agora vai fazer 2 anos e meio e ele nasceu meio que sem querer, assim, meio despretensioso, mas porque eu fiz um intercâmbio e eu acabei engordando muito e aí foi isso que acabou desencadeando minha atenção para alimentação saudável. E eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre recebi muitos elogios dos amigos, do pessoal da faculdade. A gente às vezes se reunia para fazer jantinha em casa e era sempre eu que cozinhava. E como eu mudei toda a minha alimentação, né? Mudou muito desde que eu saí de Minas e comecei a viver sozinha, morar sozinha, fazer as minhas escolhas alimentares. Em um certo ponto eu falei assim, meu Deus, por que ninguém fala sobre isso, né? Por que ninguém está falando para as pessoas sobre os malefícios do açúcar, dos refinados, e não ensina a fazer receitas gostosas sem esses ingredientes? E aí foi, assim, no começo era um desastre, porque eu não sabia como, né? Como fazer um bolo sem glúten, por exemplo, como substituir o açúcar. Então, teve muita receita que deu errado, muita coisa que eu demorei para aprimorar. Mas com o passar do tempo eu fiz curso, fiz estágio fora, inclusive na Dinamarca, quando eu fui para esse evento da ONU, eu acabei fazendo um estágio num restaurante lá que foi premiado com estrela Michelin, ganhou o 50 Best de sustentabilidade, que é um super reconhecimento. E fui aprendendo, assim, aprimorando, mas eu nunca imaginei que isso fosse se tornar meu trabalho, né? Você é formada em gastronomia? Não, eu sou arquiteta. Olha só, então foi da necessidade veio aí um novo talento. Isso. E também estava contando aqui pra gente que aprendeu a fazer aquarela, umas pinturas lindas no livro aqui da Gabi. Tem algumas pinturas lindíssimas que ela mesma fez. Aqui, a ilustração do livro, tem ilustrações maravilhosas e ela acabou descobrindo um novo talento que é a aquarela também, né, Gabi? Isso foi bem especial, assim, acho que poder descobrir outras coisas e ver que, na verdade, a minha grande motivação é ajudar pessoas, né? Quando eu lá, pequenininha, falava que queria mudar o mundo, era ajudar pessoas. Então, eu acho que independente da área que eu estiver fazendo isso, eu vou estar sempre feliz. E aí, acabou que o blog acabou nascendo um filho do blog, que é o Good Truck, que é meu projeto social, que foi o que me levou para a ONU, né? Certo. Nesse evento. Então, o Câmara Entrevista vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a Gabi falar para a gente um pouquinho sobre a participação dela no Unleashed 2017, que é um evento da ONU, e também para falar sobre o Good Truck, que é o projeto que a levou para a ONU. E é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincote, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Aboláfio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017 a 2020. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural.
cartão do produtor rural, impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Estamos de volta com Câmara Entrevista e hoje recebemos a Gabi Mahamud, que é autora do livro Flor de Sal e que também participou do One Last 2017, um evento que aconteceu na Dinamarca, em Copenhague. Gabi, como que foi a sua participação? Foi incrível, assim, eu acho que eles fizeram esse evento muito para a gente ir ajudar, né, e ter ideias para melhorar o mundo de alguma forma, mas eu saí de lá muito mais transformada do que qualquer coisa. Bom, o evento ele tinha a proposta de reunir 1000 pessoas do mundo todo para criar projetos e desenvolver ideias para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e foi, assim, eu fui por causa dos meus ideais de vida sustentável e tudo mais, e acabou que lá a gente desenvolveu um projeto para alimentação saudável se tornar uma coisa comum, né? Não se tornar, as pessoas pararem de olhar com tanta estranheza. E foi incrível. No meu grupo eram pessoas de países completamente diferentes, então é muito curioso você ter contato com as diferentes culturas e com as diferentes problemáticas, né? Porque em cada região você vê que o problema é diferente e uma coisa que é prioridade num lugar não é em outro. Então foi muito enriquecedor mesmo, até para o meu projeto. Eu voltei com uma cabeça completamente diferente, voltei bem determinada a aprimorar ele, trazer inovação para ele, então foi bem... Você não foi só apresentar, você foi também aprender e trazer para cá novas ideias. Com certeza. E foram 1000 inscritos, 1000 participantes do mundo todo. Então não foi somente alimentação, tratou também sobre diversas ações sustentáveis em geral. Isso. Que bacana. O foco mesmo era nos 17 objetivos da ONU, né? Então, a gente era dividido em subgrupos. O meu eu fui trabalhar na parte de comida, de alimentação, mas tinha água, tinha meio ambiente, tinha educação, tinham vários outros grupos, né? Os subgrupos dessas 1000 pessoas. E aí, cada um traçava estratégias de acordo com os seus valores, né? Então, teve grupo que desenvolveu aplicativos, teve grupo que desenvolveu produtos mesmo. Então, cada grupo desenvolvia uma coisa completamente diferente da outra, mas estava todo mundo muito em sinergia, assim, foi muito legal. No dia que eu vim embora, eu chorava, assim, meu Deus, eu não quero ir embora, eu quero viver aqui, quero estar o tempo todo com essas pessoas, criando soluções. Trocando ideias. Foi bem legal. Ainda assim. que você aproveitou para fazer o estágio lá também, voltou ainda mais, uma experiência ainda mais enriquecida, né? Eu acabei indo 10 dias antes do evento, então... o evento durou 10 dias, né, imersivos, a gente realmente ficava junto o evento todo, mas eu fui 10 dias antes para vivenciar um pouco da cultura. A Dinamarca era um país que eu ainda não conhecia e é um país que é muito referência em gastronomia e sustentabilidade, então, para mim, eu tava, no mundo ideal, assim. Eu lembro, um dia eu peguei trânsito de bicicleta, eu queria chorar de emoção, assim, né? Foi incrível. Então, eu fui um pouquinho antes para vivenciar isso e para aproveitar um pouco para conhecer pessoas e projetos que eu admirava. Então, uns 2 meses antes, eu comecei a entrar em contato com pessoas, pesquisar e tal.
E foi aí que eu tive a oportunidade de fazer esse estágio nesse restaurante, que é super premiado. E também conhecer outros restaurantes, conhecer outras pessoas. Eu conheci uma moça, por exemplo, que desenvolve sementes para plantação mesmo, que já são adaptadas para a mudança climática. Então, ela tem uma resistência maior, mas ainda assim são biodinâmicas e orgânicas, tem todo um cuidado com o meio ambiente. Então, imagina, isso até chegar no Brasil, acho que ainda vai demorar um pouquinho. Então, ter a oportunidade de estar em contato com isso tão cedo, assim, né? E até pela minha idade, eu acho, foi uma experiência sensacional, incrível, assim. Maravilha. Você tem quantos anos, Gabi? 27 agora. 27, tá novinha, já tem uma bagagem incrível na questão da sustentabilidade. E vamos falar um pouquinho sobre o que você foi levar lá no Unleash, que foi o projeto Good Truck, né? Isso. Bom, o Good Truck, ele nasceu como uma ideia muito básica, que era pegar alimentos que iam ser descartados por desperdício mesmo, não porque estavam ruins, e preparar refeições para moradores de rua, para comunidades e tudo mais. E aí, eu lembro que na primeira ação do Good Truck foi um perrengue, assim, porque eu já tinha tido essa ideia há um tempo, e aí, sabe quando você fica esperando o momento certo, e aí você cansa? Eu falei, não, quer saber, eu vou ficar esperando nada, eu vou marcar um dia e ele vai acontecer como tiver que acontecer. Então, lógico que foi um desafio, a primeira sempre é um desafio, né? Era um negócio novo, eu não sabia como fazer, era uma ideia maluca da minha cabeça, e até hoje eu brinco que se não tivesse gente mais maluca que eu, talvez ele não tivesse saído do papel. Mas a ideia, a princípio, era essa. E aí, no primeiro dia, quando eu respirei um pouquinho e me afastei, assim, do que estava acontecendo ali, eu fiquei tão surpresa com a magnitude daquilo, de ver pessoas de uma classe social super diferente conversando com moradores de rua e servindo eles, sabe? Tipo, numa posição de servir uma pessoa que tá tão diferente, né, na vida, assim, enfim, de oportunidades mesmo. Eu fiquei tão mexida com aquilo que eu falei, meu Deus, ele tem muito mais potencial de transformação do que eu imagino, né? Isso mexe com o psicológico das pessoas também e pode gerar frutos muito importantes. E foi a partir desse primeiro dia que eu comecei a sempre me questionar como é que eu posso trazer inovação para o meu projeto, como é que eu posso potencializar o impacto dele. E isso nunca sai da minha cabeça, tanto é que se você participar hoje, no mês que vem ele já é diferente, já tem outra coisa nova, então eu tô sempre estudando como aprimorar. E hoje ele é muito mais um projeto educacional, então a gente acabou focando muito nos voluntários, então todo mundo que vem para cozinhar com a gente passa por dinâmicas de desenvolvimento pessoal, e meditações, enfim, um pouquinho do que eu trago da minha bagagem de vida também, para desenvolver não só o pensamento crítico, para se responsabilizar pelo seu consumo, né, entender qual que é a responsabilidade nele, na sociedade e no meio ambiente, como desenvolver um pouco da empatia. Porque desde que eu venho estudando alimentação saudável, sustentabilidade, tudo, eu percebo que a empatia é um ponto muito chave de transformação do mundo. Porque, por exemplo, eu tenho irmãos menores, né? De bastante diferença de idade, assim. E eles não têm tanto contato com a natureza como eu tive na minha infância. Então, eles não ligam muito para gerar lixo, para uma árvore, para cuidar de plantinha, como eu tinha. Eu tinha muito isso. Você cresceu com essa conscientização. Eu já cresci assim. E aí eu vejo isso, sabe? Quando você não tá em contato com outra realidade, que nesse caso é o meio ambiente, mas pode ser qualquer outra situação, você não gera empatia por isso e aí você não se importa. Então você não liga para esse problema. E aí a gente tenta trazer um pouco dessas meditações e dessas dinâmicas no sentido de desenvolver a empatia pela diferença para você começar a cuidar. Então, eu falo que eu sempre falei de mudar o mundo e tudo mais, e aí, de um determinado ponto, eu descobri que, na verdade, eu preciso mudar as pessoas, né? Mudar o olhar das pessoas, plantar uma sementinha ali para que, a partir delas, o mundo mude. Porque o mundo é constituído de pessoas, né? Então, quando a gente for
pessoas melhores, o mundo necessariamente vai ser um mundo melhor. Não é simplesmente você ir lá e ajudar a fazer os alimentos e você servir as pessoas. Você tem que entender a importância daquilo para você, né? Como você disse, a empatia com aquelas pessoas, a situação que elas passam no dia a dia, né? Isso. E como que foi essa aceitação aí dos restaurantes? Como que foi acontecer essa parceria? Pois é. A gente teve um pouco de resistência de algumas instituições no sentido de acharem que a gente estava subsidiando os moradores na rua, sabe? Mas assim, eu não acredito nisso, tipo, mesmo. Porque eu acho que um morador que está na rua, né? Tipo, uma pessoa que está na rua, ela não é uma escolha simplesmente porque tem comida boa ou não. É uma coisa que traz um repertório muito maior do que isso. Então, eu acho que os fins, nesse caso, justificam os meios, mas no geral a aceitação está sendo incrível. Eu acho que até me impulsionou a amadurecer e a ir buscar mesmo formas de fazer esse projeto ser sustentável também, né? Porque a gente precisava que ele não dependesse de doações, porque quando você fica dependendo de doação, você não tem certeza, né, de quando ele vai acontecer, se vai acontecer. E me puxou muito, sabe, profissionalmente a amadurecer, a levar as coisas com mais comprometimento e tal. E tem sido incrível, assim, essa aceitação e essa motivação que vem de fora também faz a gente querer fazer o projeto ser cada vez melhor e maior, assim. A gente estava conversando, você me contou que vocês usam cozinhas também de escolas que não estão em funcionamento no dia, que o próprio food truck é emprestado. Isso. Como que funciona essa parceria também? O projeto é todo colaborativo, né? Como a gente tem essa questão do menor impacto possível, a gente quer usar coisas que já existem. Então, se já existe um food truck que fica lá 2, 3 horas parado, ocioso, em algum momento em que ele não esteja trabalhando, por que não usar ele ao invés de ter um para mim que também vai ficar uma parte do dia parada, né? E isso também é uma forma, e aí não contem pra ninguém, mas é também uma forma de envolver outras pessoas que talvez não chegariam num projeto voluntariamente, tipo, quero fazer parte. Então, forma de atingir outros públicos, né? E a cozinha é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente tem parceria com um shopping bem grande e renomado de Curitiba, e eles têm uma cozinha que eles disponibilizam pra gente, uma cozinha profissional, com todas as coisas que a gente precisa. Mas a gente já cozinhou até na cozinha da igreja, assim, foi bem divertido. Então, bem ser fiel a esse valor, sabe? De causar o menor impacto possível e contra o consumismo, né? Eu acho que a maior preocupação que eu tenho hoje é que tá virando essa modinha, né? Falar sobre consumo consciente, sobre economia circular, e muitas empresas têm usado isso como desculpa para fazer a gente consumir mais, quando, na verdade, o mote principal desse movimento é consumir menos. Então, a gente tenta trazer isso como o valor principal do projeto, tanto no operacional, né? Porque eles falam do consumo consciente, mas eles criam produtos para você comprar, para você consumir, para deixar de consumir as outras coisas, né? Fica aquele círculo sem fim, né? Exato. É até engraçado, porque agora tá todo mundo banindo o uso dos canudinhos, né? Aí, algumas empresas vieram com a história do canudinho de vidro. Aí eu falei, gente, não é pra usar canudinho. Nenhum! E assim, se você quiser, então opte por uma coisa que tem uma durabilidade maior, porque o de vidro já vai quebrar, e o vidro ele demora milhões de anos pra se decompor, sabe? Às vezes, em determinadas situações, é pior que o plástico, inclusive porque o vidro, ele é reciclável, mas no Brasil ele não é reciclado, né? Ele é muito pouco reciclado. Então, tem que ter sempre esse pensamento crítico, assim, questionar mesmo. E o Good Truck está acontecendo somente em Curitiba, por enquanto? Por enquanto, só em Curitiba. A gente acabou de receber um investimento para trazer ele para São Paulo, mais pertinho daqui. E quem sabe a gente não traz ele para cá, né, em breve. Seria bem legal. Maravilhoso, nossa, Pouso Alegre vai agradecer, porque isso vai acontecer. E tem previsão para chegar isso em São Paulo? A gente está pretendendo até o começo do ano que vem. Né? A gente está agora passando por todo um processo de estruturação, de posicionamento de marca e tal, deixando as coisas bem, com a base bem sólida para poder levar para outro lugar antes, né? Mas acho que até o começo do ano que vem deve estar por aí. Maravilha, você falou aí que você morria de vontade de mudar o mundo, com essa sementinha você já está mudando o mundo totalmente, pode ter certeza disso.
O Câmara Entrevista vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um papo aqui com a Gabi Mahamud. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincote, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Aboláfio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017 a 2020. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. Hoje recebemos Gabi Mahamud, que é autora do livro Flor de Sal, para uma alimentação mais saudável e consciente. Gabi, falando mais um pouquinho sobre o livro aqui, essa alimentação também ela pode ser voltada para crianças, para toda a idade? Tem restrição? Deve. Eu tenho irmãos pequenos, né? Minha irmãzinha mais nova, a gente é 20 anos de diferença. E eu sempre falo em casa que a construção dos hábitos começa com os pais, né? Com o estímulo dos pais. Então, deve. Tem algumas receitas que tem um pouco de açúcar mascavo, que aí, dependendo da idade, não é recomendado. Mas aí você pode substituir por frutas secas, pode tirar simplesmente, enfim. Mas super recomendado para qualquer pessoa, a menos que tenha uma alergia muito específica, alguma restrição muito específica. Você conseguiu inserir essa alimentação saudável na sua casa? Com seus pais? Em doses homeopáticas. Assim, os meus irmãos, como quando eu não estou aqui, eu não tenho muito como estimular isso, é um pouco mais difícil, né? Então, toda vez que eu volto, é um retrabalho, né? Mas a gente faz trocas. Então, vamos hoje ir passear no horto.
mas só vai quem comer quem escolher legumes pelo menos para comer no almoço. Então, são trocas, né? E aí a escolha deles. Isso é legal, você dá a responsabilidade da escolha para a criança. E não forçar também. Se ele não quiser comer abóbora, então ele pode comer uma couve-flor, um brócolis, mas ele tem que escolher um deles. E aí, quando tem um pouco de dificuldade, eu ensino, tipo, táticas para você comer. Então, a Giovana mesmo, que ela é um pouquinho chata com essas coisas, então eu ensinei ela que se ela misturar com feijão, ela fica com um gostinho mais gostoso. Então, quando ela vai comer alguma coisinha assim, ela já sabe, ela vai, pica. Isso é uma boa dica, né? É. Até quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe colocava repolho no meio do arroz pra cozinhar, que aí a vitamina do repolho passava pro arroz. E eu só comia o arroz e nem percebia, porque não tem gosto realmente, Não né? tem, então. E aí, é legal isso, porque ela sabe que o que ela tá comendo, ela sabe que ela tá comendo uma abobrinha, por exemplo, mas ela vê que tá ali misturadinho e ela não sente tanto gosto. Então, é ok comer assim. A minha mãe mudou muito, né? Até ano passado minha mãe teve câncer, então ela acabou parando de comer carne. Algumas coisas já mudaram, melhoraram bastante, assim. Até no sentido desse pensamento crítico em relação a industrializados, né? Porque muitas vezes a gente olha lá em uma barrinha de cereal e acha que é saudável, e quando você vai ver os ingredientes não é nada saudável. Então, essas coisas, lógico, comecei a trazer pra casa e tem sido... Mas uma coisa muito engraçada é que, às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Então, no começo, todo mundo achava que eu era louca. Meu Deus, mas não dá pra viver e levar essa vida que você tá querendo levar. Aí, quando o blog começou a crescer, o livro, aí eu fechei o contrato para escrever o livro, que eles foram vendo o reconhecimento do meu trabalho, aí todo mundo começou a dar mais valor, né? E aí é engraçado, às vezes eu sento pra comer com a minha avó, assim, eu nem falei nada e ela já vai se justificando. Nossa, mas eu parei tanto de comer carne, diminuir. É muito engraçado, assim. Você acabou virando um exemplo pra toda a sua família. Foi. Mas é bem legal. Eu sei que também, por ser uma cidade menor, tem alguns desafios, né? No sentido de... Eu acho que é muito mais no sentido de criar hábitos, né? Porque eu vejo hoje em Curitiba, eu quase não faço as minhas compras em supermercado. A minha compra é muito mais na feira e numa casa de produtos naturais, que eu consigo comprar, tipo, farinha a granel, uma castanha, um feijão, um grão de bico a granel, do que no supermercado. O supermercado mesmo, só se for alguma coisa muito específica que a gente precise. E aqui nós temos também bastante casa de produtos naturais. E tá crescendo muito, né? Feira tem todos os dias, cada dia num bairro diferente da cidade. Eu vi que agora tem vários lugares para você comprar coisinha a granel. Sim. Então, é uma questão de hábito mesmo, de se organizar e pensar, não, vou fazer esse cardápio aqui. Monta o cardápio da semana e aí você já começa a listar onde você vai comprar cada coisa e se organiza para fazer sua compra da semana. Por isso que é bacana o livro também, porque você ensina a pessoa a produzir o seu próprio alimento. Como aqui, como eu te disse, a gente não tem onde comer num restaurante que tenha alimentação vegana. Então, você mesmo já produz o seu próprio alimento, né? Exato. Isso é bacana. E aí dentro até tem uma tabelinha, assim, que você consegue ver mais ou menos o que você precisa comprar na semana. Que aí eu fiz isso por 2 motivos. Um, para estimular a alimentação saudável e outro também para evitar o desperdício. Porque eu vejo por mim, né? Quando eu fui morar sozinha, eu não fazia nem ideia de quanto de comida eu precisava comprar. E aí isso acabava, tipo, folha, essas coisas que são mais perecíveis, perdia muito. Sim. Então aí tem uma tabelinha que eu montei junto com uma nutricionista que você tem mais ou menos quanto você compra, quanto você precisa comprar pra você. E aí você multiplica por quantas pessoas moram com você e pelos dias da semana. Então você tem uma média de quanto você tem que comprar. Isso ajuda bastante. Não é assim um simples livro de receitas, é um guia, né? Um manual prático para você melhorar a sua alimentação. Sim. Ele ajuda bastante até mudar um pouco essa relação com o consumo da comida, assim. Eu queria trazer bastante, é lógico que eu tive uma certa limitação, porque como é um livro de coleção, né, a editora passou o formato que eu precisava me adequar, mas, sendo um spoiler, eu já estou escrevendo outro que já tem um outro formato, e daí eu espero que seja mesmo esse guia que possa ajudar muito e clarear muitas dúvidas, assim. Que maravilha! E o livro ele é um complemento do blog, e o blog é um complemento do livro. Então, como você disse, a questão da troca de ingredientes do alimento, vamos supor, trocar o açúcar por uma fruta seca. Você também pode dar essas dicas, você dá essas dicas no blog e a pessoa pode interagir com você e perguntar, Gabi, eu posso trocar por tal coisa, tal coisa? Então eu lancei agora em julho esse canal no YouTube e já tem sido um sucesso, assim, tem tido uma aceitação muito grande, os vídeos estão super legais e vou
complementar todo o meu trabalho lá. O canal do YouTube é muito bom porque tem essa proximidade com o Sim. público também, né? O pessoal já assiste, já vai comentando lá. E tem o mesmo nome do livro e do blog? Não, o nome do canal é Gabi Mahamud. Justamente porque o Flor de Sal... Flor de Sal, na verdade, são uns cristalzinhos de sal que servem para realçar o sabor dos alimentos. Isso que eu tento trazer para as minhas receitas, né? Sempre aquele toque especial para realçar o sabor. E daí o YouTube eu acabei deixando com o meu nome mesmo porque eu quero trazer coisas além da alimentação, né? Então, a parte de autoconhecimento, de sustentabilidade, de consumo consciente. Então, eu falei, eu vou deixar com o meu nome mesmo, porque aí me dá um pouco mais de liberdade de trabalhar fora do viés da gastronomia, né? Você vai trazer tudo que você aprendeu lá na Dinamarca, Também. no Oeste 2017, tudo que você aprendeu aí no seu dia a dia de sustentabilidade, e incluir tudo num canal completo sobre o consumo sustentável mesmo. Isso. Falando sobre consumo sustentável, Gabi, o que você acha dos brechós? Tá bem alta, né? essa Tá, questão. não, e eu tô achando super legal, né? Porque realmente, eu vejo, sei lá, a minha mãe já me deu roupa dela, assim, que era da adolescência dela, que ela ainda tem e que ainda é boa, e a gente foi perdendo isso, né? Você vê que hoje você compra uma calça, dali 3 meses ela já não tá mais legal. Então, eu acho questão que do isso... consumismo. É a questão Eles do já fazem um produto não tão bom para que ele dure menos, você continue comprando, né? Não é que nem Exatamente. antigamente que a gente comprava uma calça jeans, igual você falou, que durava aí até não servir mais, ou sei lá, você enjoar da peça, né? É bem isso. Então, eu tô achando super legal. Eu acho que usar produtos de segunda mão faz todo sentido. Lá em casa a gente já tenta aplicar um pouco isso no sentido de não comprar uma furadeira para usar um dia. A gente pega emprestado de um amigo. Então, esse compartilhamento é muito legal, né? E aí o brechó é quase um compartilhar, né? Quando você acha que não quer mais usar, não serve mais para você, a roupa que você usa já não passa mais a mensagem que você gostaria de passar, você compartilha com outra pessoa. E ela pode ser muito útil e passar a mensagem que a pessoa está procurando, Exatamente. né? Eu também adoro garimpar em brechó, acho muito bacana isso. E você aí de casa, que tiver alguma dúvida, que tiver interesse em falar sobre consumo sustentável, só seguir a Gabi lá no blog dela, Gabi Mahamud. Tá Gabi Mahamud mesmo lá no YouTube? No Instagram é Gabi Mahamud, assim como no YouTube, e o blog é flordesal.blog.br. E quem tiver interesse em comprar o livro Flor de Sal e aí começar com uma alimentação saudável, uma alimentação vegana e melhorar a saúde, que nem a Gabi melhorou, pode entrar no blog, tem uma abazinha ali que é livros, e aí pode comprar por ali mesmo, ou nas maiores livrarias do país. A gente tem nas maiores livrarias para comprar online. Aqui em Pouso Alegre eu sei que não tem ponto de venda, até posso trabalhar nisso, de repente, mas online pode encontrar com muita facilidade. é isso aí. Gabi, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Espero que você continue aí mudando o mundo com essa sementinha que você já plantou e está crescendo cada vez mais. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer e uma alegria para mim poder estar falando sobre isso na cidade onde eu nasci, né? Eu sou sempre super bem acolhida aqui e é uma emoção, assim, inexplicável poder estar aqui falando sobre isso, trazendo um pouquinho disso e estar fora daqui representando nossa cidade de alguma forma, né? Não é à toa que a Gabi recebeu uma homenagem especial aqui na última sessão ordinária, aqui na Câmara Municipal, no dia 17 de julho. O vereador Bruno Dias, ele homenageou a Gabi por todo esse trabalho que ela vem fazendo em prol da sustentabilidade, a sua participação lá em Copenhague. Ela foi uma das poucas brasileiras aí escolhidas, então não é à toa que ela tá aí crescendo cada vez mais. Pois é, obrigada. E é isso aí. Tenham todos uma ótima tarde e o Câmara Entrevista fica por aqui.